Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Sou o pastor João e estou aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 mensagens angélicas que encontramos aqui no livro de Apocalipse, né? Logo após a visão dos 144 mil selados, né, em Apocalipse 14, João descreve o momento da colheita por parte dos anjos, conforme o Senhor já anunciara e conforme está escrito em diversas passagens. Então, será nessa hora que será separado o trigo do joio, e o joio será amarrado e lançado no fogo, enquanto o trigo irá para o celeiro do Senhor. Por enquanto, nós temos que tolerar o joio no meio da igreja, que cresce junto e parece com o trigo, mas que não pode ser tirado para não danificar o trigo. Então, Judas, por exemplo, foi um joio e foi um exemplo de como devemos tratar, né, os nossos irmãos que conosco estão numa caminhada cristã. Jesus, ele amou até o fim, e mesmo no final ainda chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que aquele era o filho do diabo, o filho da perdição. O amor de Deus é incondicional e sempre pronto, né, a perdoar e a acreditar na mudança. Jesus sempre insistiu, Jesus jamais desistiu de Judas, né? Antes, Judas é que desistiu de si mesmo, né, e morreu. Então, essas 3 mensagens angélicas, no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6 ao versículo 11, né? João continua com as suas visões. Agora ele viu 3 mensagens pregadas por anjos, né? 3 anjos aparecem de modo harmônico, né? Conceitualmente formando uma imagem única, unida com uma tripla mensagem, trazendo para o povo. O primeiro anjo, ele tinha na mão um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. E essa mensagem era para toda a nação, tribo, língua e povo. Então João viu e ouviu o que ele dizia em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então Deus coloca anjos para pregar esse evangelho eterno nessa época, visando o arrependimento de muitas pessoas. Aí vem um segundo anjo, ele sai anunciando a queda da grande Babilônia, que é o que nós vemos também no outro estudo, né? Nós podemos ver no capítulo 17, versículo 1, e no capítulo 19 até o versículo 10, né? Então era ela que fez as nações beberem do vinho da sua prostituição, da sua imoralidade sexual, da sua idolatria, que é o adultério espiritual, né? A idolatria é o adultério espiritual. Então eram as maiores tentações das 7 igrejas, as quais João também escreveu as 7 cartas. Então o efeito da imoralidade, da idolatria, como da embriaguez, é vergonha, loucura e degradação, né? Aí vem um terceiro anjo, né, que sai dizendo em alta voz que se alguém adorasse a besta, a sua imagem, e recebesse a marca da besta na testa ou na mão, também beberia do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Então será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Ou seja, então é um sofrimento eterno. Então, para todos os que adoram a besta, a sua imagem, e para quem receber a marca do seu nome, não há descanso nem de dia e nem de noite. Então, ainda assim, muitos homens irão desprezar a palavra de salvação. Então, Deus tem um cuidado pelos santos. Deus quer livrar os seus. Nós vemos nos versículos 12 e 13 do capítulo 14, né, que por entre as advertências, os julgamentos vamos dizer, dos períodos históricos que existiram, vem essa certeza do cuidado que Deus tem pelos seus santos, né? Nesses versículos 12 e 13. A perseverança dos santos está em obedecer aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, e permanecerem fiéis a Jesus o Cristo. Então, João ainda ouviu uma voz do céu dizendo: escreva,
Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, né? O Senhor, Ele quer dar descanso das suas fadigas, das suas obras, porque são difíceis, são trabalhosas, então Deus quer dar o descanso, e os seus feitos vão seguir, ou seja, para receber a recompensa, assim como o ímpio recebe a recompensa pelo seu mal, o justo recebe a recompensa pelo seu bem. Então a morte nunca foi um peso para o fiel, antes é um alívio, um momento de descanso em sua terrível jornada, vamos dizer, num mundo totalmente averso à ideia de Deus, ao conceito de Deus, que está sob julgamento e irá receber a ira santa, justa e boa de Deus, que a apaga pelos seus atos. Então, nós vemos nesse contexto, aí, já agora nos versículos 14 ao 20, um semelhante ao Filho do Homem. Essa é uma descrição da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, como uma colheita presidida pelo próprio Filho do Homem, pelo próprio Cristo. Então nós vemos aí esse semelhante ao Filho do Homem é Jesus mesmo, né? São duas colheitas descritas, grãos, né, do verso 14 ao 16 e uvas nos versos 17 ao 20. Esses são talvez dois aspectos do mesmo acontecimento de julgamento, ou a colheita de grãos pode ser a colheita dos justos e a de uvas a colheita dos ímpios. Não estamos falando aqui da igreja, estamos falando daqueles que vão entender e ouvir a mensagem do Senhor pós-arrebatamento. Então vamos ver a colheita dos grãos. O que João viu diante dele foi que estava ali uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, uma foice afiada na mão, e com certeza se trata de Jesus para fazer a sua colheita. João viu que saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de colheita. Nós podemos fazer uma alusão também aí ao momento em que Deus dá ordem ao seu Filho para arrebatar a sua igreja, né? Então, nós podemos fazer essa alusão, mas aqui está se tratando de algo posterior ao arrebatamento, mas não deixa de nos dar esse entendimento, né? Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem, né, que é o Cristo, passou a foice pela terra e a terra foi ceifada. A colheita das uvas, que é a segunda colheita que é descrita aqui, também são dois anjos, a semelhança do que foi feito com os grãos. Um anjo saiu do santuário, né, do céu, trazendo também uma foice afiada. Outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada, ajunte os cachos de uvas da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Parece o mesmo modus operandi da colheita dos grãos, né? O anjo, provavelmente aquele que saiu do santuário do céu, passou a foice pela terra, ajuntou as suas uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Então, repare que o que acontece com as uvas, reforçando ainda mais a ideia de que se trata mesmo da colheita dos ímpios, né? Então elas foram pisadas no lagar, elas foram pisadas fora da cidade, do lagar correu um sangue chegando ao nível dos freios dos cavalos, uma distância de cerca de 300 quilômetros, ou seja, houve muito derramamento de sangue. Aqui nós temos alusão à grande batalha do Armagedon, né, que é onde os ímpios serão julgados e estarão ali recebendo a sua paga. Então, como nós falamos aí, os grãos é a colheita dos santos e as uvas a colheita dos ímpios. Então, são duas colheitas. Então, a perseverança dos santos está em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ai daqueles que desprezarem a palavra de Deus, substituindo por algo melhor aos seus olhos, ou equiparando a outros escritos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é o nosso conteúdo principal para nos estruturarmos na fé
conhecendo Deus cada dia mais. Então leiamos a palavra de Deus. Vamos ficar com a verdade absoluta da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.